Meus queridos irmãos, graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Nós estamos chegando ao final desta série de estudos acerca da soteriologia reformada, uma abordagem histórico e teológica aos 5 pontos do calvinismo. E o nosso objetivo com esta aqui é a 6ª lição ou a 6ª palestra. Você define como você achar melhor essa série de estudos sobre os 5 pontos. Nosso objetivo é tratar sobre a chamada e tão conhecida perseverança dos santos. Para isso, eu quero convidá-lo a abrir a Escritura em João capítulo 10, Evangelho de João capítulo 10, versos 27 e 28. Abra comigo aí a sua Bíblia, João capítulo 10, versos 27 e 28. A palavra de Deus nos diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Com a leitura desse texto do Evangelho de João, então, nós iniciamos a exposição sobre o 5º ponto do calvinismo, que é a perseverança dos santos. Como das outras vezes, nós vamos iniciar abordando conceitualmente o tema, mas para isso nós precisamos de nos lembrar que o 5º ponto do calvinismo, ele colide frontalmente com o 5º ponto do arminianismo. Enquanto que os calvinistas afirmam que o verdadeiro cristão, aquele que foi regenerado, que foi santificado, que efetivamente nasceu de novo, que lhe foi oferecido um novo coração, ele que passou a ser a habitação do Espírito de Deus, que é o selo, o penhor, a garantia da sua salvação. Para o calvinista, um autêntico cristão jamais poderá finalmente ou absolutamente apostatar da fé. Contudo, para os arminianos, é possível que alguém, mesmo que tenha sido objeto da regeneração, da santificação, que tenha experimentado do novo nascimento, possa perder a salvação. Então, o que está em jogo no 5º ponto e na exposição do 5º ponto do calvinismo é exatamente essa ideia de que um autêntico cristão, um verdadeiro cristão, jamais poderá perder a salvação. Então, eu quero iniciar o estudo desse tema do 5º ponto, primeiro definindo o que de fato significa a perseverança dos santos. Veja, o Edward Spencer disse que os calvinistas, eles ensinam que os santos, também conhecidos como os eleitos, nunca podem perder-se, uma vez que a salvação deles é assegurada pela imutável vontade do Deus onipotente. Uma vez que nenhuma condição da parte do homem determina a sua escolha, visto que as Escrituras ensinam que a eleição é incondicional, nós já vimos isso aqui, não há razão para o homem salvo temer a perda da salvação. O Paulo Anglada, no livro As Antigas Doutrinas da Graça, buscando uma definição sobre a perseverança dos santos, afirmou que os calvinistas ensinam que a mesma graça de Deus que os salvou agirá eficazmente nas suas vidas, de modo que não poderão cair totalmente e finalmente da graça de Deus. O calvinista professa que a justificação, a regeneração e a adoção são obras irreversíveis, que já não pode mais haver condenação para os que estão em Cristo Jesus. O calvinista, então, crê que, havendo Deus começado esta boa obra, ele certamente haverá de completá-la, disse o reverendo Paulo Anglada.
O R.C. Sproul, no seu livro Eleitos de Deus, publicado pela editora Cultura Cristã, buscando a definição do tema voltado para o quinto ponto, que é a perseverança dos santos, disse que a visão reformada da segurança eterna é chamada de perseverança dos santos. Então ele diz, a ideia aqui é, uma vez na graça, sempre na graça. Outra maneira de você colocar isto é, se você tem, não perde. Se você perde, é porque você nunca teve. O R.C. Sproul ainda diz que a nossa confiança na perseverança dos santos não está baseada em nossa confiança na capacidade dos santos, neles próprios em perseverar. A razão pela qual os verdadeiros cristãos não caem da graça é que Deus graciosamente não os deixa cair. A perseverança é o que fazemos, a preservação é o que Deus faz. Nós perseveramos porque Deus preserva, disse R.C. Sproul no seu livro Eleitos de Deus. O Samuel Falcão, no livro Escolhidos em Cristo, também dessa mesma editora, da editora Cultura Cristã, também lançando luz sobre o tema perseverança dos santos, ele disse assim, vemos consequentemente a singularidade do papel que a graça de Deus desempenha em todo o plano de nossa salvação. Esta mesma graça que trouxe salvação às nossas almas, capacita-nos a servir a Deus e dar-nos força para suportar todos os sofrimentos a que estamos sujeitos neste mundo e a perseverar até o fim. Luiz Berkoff, em sua teologia sistemática, disse que a doutrina da perseverança dos santos tem o sentido de que aqueles que Deus regenerou e chamou eficazmente para o estado de graça não podem cair nem total nem definitivamente, mas certamente perseverarão nele até o fim e serão salvos para toda a eternidade. O Charles Hodge, em sua teologia sistemática, publicada no Brasil pela editora Agnus, disse que os homens não fazem santos a si mesmos. Sua santidade e seu crescimento na graça não se devem à sua própria fidelidade, nem à sua firmeza de propósito, nem à sua vigilância e diligência. Aí ele disse, embora tudo isso seja exigido, mas os homens perseveram na influência divina, pela qual eles se tornam assim fiéis, vigilantes e diligentes, e a qual produz neles os frutos da justiça. A mão não depende menos da cabeça para manter sua vitalidade, nem o crente de Cristo para manter a vida espiritual na alma. Percebe então que Charles Hodge afirma que, em última instância, a preservação dos santos na caminhada e na aliança depende do Senhor e da sua fidelidade. Alexandre Archibald Hodge, comentando a confissão de fé do Westminster, disse que a doutrina calvinista da perseverança dos santos consiste em que Deus tem revelado seu gracioso propósito de levar cada crente a perseverar em sua fé e obediência até a morte, que jamais lhe será permitido apostatar totalmente da graça e, portanto, jamais poderá apostatar finalmente. Edward Spencer, falando sobre a crença arminiana, no livro Tulipe, os 5 pontos do calvinismo, ele revela o quanto a crença arminiana ela é contraditória, conflitante e até mesmo oposta à crença da perseverança dos santos defendida pelos calvinistas. Para os arminianos,
eles ensinam que a pessoa salva pode decair da graça e, portanto, pode perder a salvação uma vez adquirida. É importante, então, que se pense que, desde que o ato de fé para a salvação depende, sob a ótica dos arminianos, da vontade do homem, há de fato a possibilidade de a fé deixar de ser contínua e de o pecador cometer algum pecado digno de condenação, e assim, por sua própria vontade, ele pode rejeitar a Deus e voltar-se para seu velho mestre, o diabo. É importante que se compreenda que, já que, sob a ótica arminiana, o homem é o sujeito da ação, não um agente ou um objeto da passiva, ele pode tanto salvar-se como perder-se. Meus queridos, os arminianos concluem, então, muito logicamente, que o homem, sendo salvo por um ato de sua própria vontade livremente exercida, quando eles aceitam a Cristo por sua própria decisão, eles podem também perderem-se depois de terem sido salvos, se resolver mudar de atitude para com Cristo, rejeitando ao Senhor Jesus. E esta possibilidade de perder-se depois de ter sido salvo é chamado pelos arminianos de queda da graça. Então veja que, enquanto os calvinistas defendem a perseverança dos santos e a ideia de que os crentes que foram justificados, que foram santificados, que nasceram de novo, eles perseverarão até o fim, os arminianos, em contrapartida, em contraste à ideia calvinista, eles vão defender que o homem que foi salvo como o sujeito da ação da salvação, ele pode também perder-se decaindo da graça que foi chamado. Então é importante, meu querido irmão, inicialmente nós buscarmos uma definição de perseverança. Então nós poderíamos dizer que, do ponto de vista da perseverança dos santos, o que nós pensamos sob a ótica calvinista é que Deus tem um povo escolhido e justificado que ele preserva de apostatar finalmente da fé, para que não perca a salvação. E ele faz isso por sua graça, pela ação benfazeja, poderosa e maravilhosa do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade Santíssima, da palavra, da disciplina, de ameaças, de exortações, de admoestações, e também depositando amor e temor no coração dos eleitos. Obviamente, meus queridos irmãos, ao compreendermos o conceito da perseverança dos santos, nós nos sentimos tranquilos e seguros. Contudo, o que nós compreendemos acerca da perseverança dos santos, o quinto ponto do calvinismo, é que a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana. Portanto, em cada amanhecer há um novo desafio. Portanto, em cada amanhecer há um novo teste. Portanto, em cada amanhecer há uma nova oportunidade. Nós poderíamos também dizer para você que crê no quinto ponto do calvinismo, na perseverança dos santos, que entra aí então a nossa responsabilidade nessa aliança na qual fomos chamados eficazmente a um pacto com o Senhor Deus por meio do seu Filho Jesus Cristo. E foi ele que disse, está registrado lá no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 4, permanecei em mim. Eu vos escolhi e vos constituí para que vades e produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, esta é uma admoestação do Senhor Jesus aos seus discípulos. Ele está mostrando para os seus discípulos, consequentemente para mim e para você, que nós temos uma responsabilidade nesse pacto. E é importante nós percebermos isso,
também à luz da nossa própria confessionalidade. Eu quero ler aqui a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, a primeira, a segunda e a terceira seção. Veja comigo a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, sessões de 1 a 3. Diz assim: os que Deus aceitou em seu bem-amado, os que ele chamou eficazmente e santificou pelo seu Espírito, não podem decair do estado da graça, nem total, nem finalmente, mas com toda a certeza hão de perseverar nesse estado até o fim e serão eternamente salvos. A mesma confissão no capítulo 17, agora seção segunda, diz assim: esta perseverança dos santos não depende do livre-arbítrio deles, mas da imutabilidade do decreto da eleição, procedente do livre e imutável amor de Deus Pai, da eficácia do mérito e intercessão de Jesus Cristo e da permanência do Espírito Santo e da semente de Deus neles e da natureza do pacto da graça. Todas essas coisas vêm a sua certeza e infalibilidade. Mas a terceira seção do capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster nos chama a atenção acerca da responsabilidade que nós temos na aliança que o Senhor fez conosco. Veja então o quanto é importante criarmos uma harmonia entre a soberania de Deus e a responsabilidade humana na perseverança dos santos, como proposta no quinto ponto do calvinismo. Confissão de Fé, capítulo 17, terceira seção, diz assim: eles, falando a respeito dos eleitos, dos santos, daqueles que foram santificados, eles, porém, pelas tentações de Satanás e do mundo, pela força da corrupção neles restante e pela negligência dos meios de preservação, podem cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. Incorrem assim no desagrado de Deus, entristece o seu Santo Espírito e de algum modo vêm a ser privados das suas graças e confortos. Têm os seus corações endurecidos e as suas consciências feridas, prejudicam e escandalizam os outros e atraem sobre si juízos temporais. Meus queridos, estas sessões da Confissão de Fé nos trazem algumas lições preciosas e nós queremos expô-las a partir do comentário de Alexander Archibald Rodd. A primeira lição que nós podemos retirar da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, sessões do 1 até o 3, é que o verdadeiro crente, uma vez regenerado e justificado por Deus, não pode jamais, um dia totalmente, nem finalmente, apostatar da graça, mas infalivelmente perseverará nela até o fim. Meus queridos, isto é verdade à luz da Escritura. E se você pegar a sua Bíblia e abrir na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1, versos 6 e 7, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Veja, Filipenses, capítulo 1, versos 6 e verso 7, a Escritura nos diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Então veja que as 3 primeiras sessões do capítulo 17 da Confissão de Fé de Westminster nos traz algumas lições preciosas. E a primeira delas é que o verdadeiro crente, uma vez regenerado e justificado por Deus, não pode jamais um dia totalmente, nem finalmente apostatar da graça que lhe foi oferecida. Mas há um segundo ensino glorioso
no capítulo 17, sessões de 1 a 3 da Confissão de Fé de Westminster. É que o princípio dessa infalível perseverança não está em qualquer grau no livre-arbítrio dos santos, mas totalmente na imutabilidade inerente do decreto eterno da eleição. Meus queridos, nós estamos seguros não por nós, mas porque Deus é fiel àquilo que Ele estabeleceu antes da fundação do mundo e registrou no seu eterno decreto. Jeremias compreendeu isso e registrou essa verdade no seu livro, capítulo 31, versos 2 e 3. Veja o que diz a Escritura. Assim diz o Senhor: o povo que se livrou da espada logrou graça no deserto. Eu irei e darei descanso a Israel. De longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade te atraí. Então, o segundo ensino da Confissão de Fé de Westminster, capítulo 17, sessões do 1 até o 3, é que o princípio desta infalível perseverança dos santos não está em qualquer grau do livre-arbítrio dos santos, mas totalmente e completamente na imutabilidade inerente do decreto da eterna eleição. Mas vamos em frente, porque nós temos uma outra garantia de que estamos seguros e permaneceremos seguros. Mas qual é a garantia, pastor? Bem, essa garantia está nas provisões do pacto eterno da graça. E se você abrir a Escritura agora, na carta aos Hebreus, capítulo 9, verso 15, você vai perceber o quanto isso é verdadeiro. Veja, Hebreus capítulo 9, verso 15, diz assim: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sob a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança àqueles que têm sido chamados. Ou seja, Deus não somente nos chamou eficazmente, mas Ele nos garantiu que a nossa herança ela é eterna. Por isso nós estamos seguros de que a partir do nosso chamado nós seremos preservados, porque Deus nos deu a provisão do pacto eterno da graça. Mas, meus queridos, é importante que se diga que a nossa segurança não reside em nós, mas, sobretudo e totalmente e absolutamente, nos méritos e intercessão do nosso Senhor Jesus Cristo. O mesmo autor da carta aos Hebreus, agora no capítulo 10, versos 10 e 14, disse assim, veja o que diz a Escritura: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então perceba comigo que esta segurança que nós temos quando abraçamos a doutrina da perseverança dos santos não reside em nós, mas nos méritos e intercessão do Senhor Jesus Cristo, que com a sua oferta única, perfeita e suficiente, aperfeiçoou para sempre todos aqueles que têm sido chamados pelo Senhor Deus em uma vocação eficaz. Meus queridos, é importante ainda compreendermos que essa segurança, ela está longe de nós. Afinal, a Escritura vai nos mostrar que a segurança que temos reside no poder constante e preservador do Espírito Santo. E é importante compreender o papel do Espírito Santo nessa aliança. A Escritura diz
que ele é o selo, ou seja, a garantia da eternidade feliz e da preservação da aliança que o Senhor fez conosco. E foi isso que o Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos, e João registrou no seu evangelho, no capítulo 14, a partir do versículo 16 e até o versículo 17, veja comigo o que foi que ele disse. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Veja, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem o conhece. Aí ele fala com os discípulos, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A ideia de estar em vós é de permanecer eternamente, ou seja, a segurança dos eleitos reside no poder constante e preservador do Espírito Santo, que é o selo, a garantia da nossa salvação. Mas é importante, meus queridos irmãos, considerando que mesmo após justificados, mesmo após regenerados, mesmo após santificados, mesmo após recebermos um novo coração, mesmo após passarmos a ser habitação plena do Espírito Santo de Deus, nós devemos compreender que ainda assim, com toda essa graça manifestada a nós pelo Senhor Jesus Cristo, nós podemos cometer pecados e fazer aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Por isso, há um novo ensino que nós precisamos aprender acerca daquilo que estamos estudando na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 17, agora na terceira sessão. É que essa sessão nos orienta que o verdadeiro crente, não obstante a todas essas coisas, pode cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. E as ocasiões, meus queridos irmãos, que os eleitos, eles podem cair são, em primeiro lugar, as tentações do mundo. E a Escritura nos mostra isso de uma forma muito clara. Se você abrir a Bíblia, lá no segundo livro do profeta Samuel, capítulo 11, verso 27, você vai perceber como isso foi verdade na vida daquele homem que é definido na Escritura como um homem segundo o coração de Deus, a saber, o rei Davi. Veja o registro de Samuel no seu segundo livro, capítulo 11, verso 27, em uma narrativa que fala da experiência do rei Davi, disse, passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Então, é importante que você compreenda que o verdadeiro crente, não obstante a manifestação da abundante graça que vem sobre ele no ato da sua regeneração, da sua santificação, do novo nascimento, não obstante a manifestação da bondade, da fidelidade e do amor de Deus, pode sim, por algum tempo, cair em graves pecados e permanecer por algum tempo neles. Se você abrir agora no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, verso do 70 ao 72, você vai ver um outro exemplo dado pela Escritura. Veja, o primeiro exemplo que nós trouxemos foi o exemplo de Davi, que é definido pela palavra de Deus como um homem segundo o coração de Deus, que não somente cometeu um adultério, mas foi o autor intelectual de um homicídio. Mas ainda assim foi perdoado pelo Senhor e perseverou até o fim. Mas no Novo Testamento, no Evangelho de Mateus, nós temos um outro personagem que nos chama a atenção, que é Pedro, que fez parte do colegiado e do ciclo de intimidade do Senhor Jesus. Mateus capítulo 26, a partir do 70 e até o 72, a Bíblia diz assim: Ele, porém, o negou diante de todos, dizendo, não sei o que dizes.
E saindo para o alpendre, foi ele visto por outra criada, a qual disse aos que ali estavam: este também estava com Jesus o Nazareno. E ele negou outra vez com juramento: não conheço tal homem. Você percebe comigo, meu querido irmão, que o verdadeiro crente, aquele que Deus chamou em um relacionamento de aliança, não obstante a consciência da manifestação da abundante graça que veio sobre ele, pode sim cair em graves pecados e por algum tempo continuar neles. O que nós temos na experiência tanto de Davi quanto de Pedro é que, não obstante a essa trágica experiência de pecado, eles permaneceram firmes e perseveraram até o fim. Então, é importante compreender que, de fato, as tentações do mundo podem, sim, afastar o crente da presença de Deus. Mas há um outro aspecto que nós devemos compreender. Há uma outra fonte de influência que, muitas vezes, retira o crente dessa vida plena de santidade, que são as seduções de Satanás. E se você abrir a Escritura, lá na narrativa da criação, em Gênesis capítulo 3, verso 1, você vai perceber como de fato isso é verdadeiro. Veja, Gênesis capítulo 3, verso 1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Meus queridos, o final dessa história nós já conhecemos. A mulher não somente tomou do fruto, mas deu ao homem, e o homem também comendo do fruto, eles pecaram e toda a raça humana caiu com eles. É importante então compreendermos que Satanás é eventualmente e muitas vezes o agente do pecado na vida de muitos crentes, e ele tem os seus ardis e faz com que muitos crentes se afastem do Senhor. Por isso, tenha cuidado, abra os seus olhos contra os ardis, contra as ciladas astutas de Satanás. Mas muito bem, nós devemos compreender que o verdadeiro crente, não obstante a graça manifestada na pessoa de Jesus Cristo, pode sim cair em graves pecados e por algum tempo permanecer neles. Isso pelas tentações do mundo, também pelas seduções de Satanás, mas em terceiro lugar, pelas corrupções restantes de sua própria natureza. Meus queridos, é importante compreender que, não obstante a regeneração, a justificação, o novo nascimento, a santificação, a natureza humana decaída, o velho homem permanece habitando na vida do crente. É importante que se diga isso, porque há um ensino contrário à Escritura que diz que quando a pessoa desce nas águas do batismo, ela sobe uma nova criatura e a sua natureza velha, ela morre ali. Meus queridos, isso é um engodo de Satanás, isso é uma mentira. E a Escritura está cheia de referências que nos fazem compreender que mesmo transformados, mesmo regenerados, mesmo justificados, mesmo santificados, nós continuamos convivendo com aquela natureza ruim, pecaminosa, que tantas vezes tenta nos conduzir ao Egito e nos faz muitas vezes desejar as cebolas do Egito. E a Escritura é clara também na experiência do apóstolo Paulo e no registro do capítulo 7 da carta aos Romanos, a partir do versículo 15 e até o verso 17. Veja o que foi que o apóstolo nos disse e nos ensina acerca da permanência das corrupções restantes da nossa natureza pecaminosa. Romanos 7, a partir do 15 até o 17, diz assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto.
Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Paulo está falando sobre a velha natureza, a natureza adâmica, também definida como o velho homem. Mas por fim, meus queridos irmãos, há de fato ainda algo que pode afastar o crente dessa vida plena de comunhão e de santidade, que é a negligência dos meios de graça. Meus queridos, quando fomos chamados das trevas para a luz, quando o Senhor Jesus, ele nos trouxe ao redil das ovelhas, ele nos deixou meios de graça para o aperfeiçoamento do nosso caráter cristão. Portanto, para que a santificação seja plena, para que esse processo de aperfeiçoamento do caráter cristão seja abençoado, é necessário atentar para a necessidade da leitura da Escritura, é necessário atentar para a necessidade de uma vida de oração, é necessário atentar para a observância aos sacramentos que o Senhor nos deixou, o batismo e também a ceia do Senhor. É necessário atentar para a importância da comunhão dos santos. É necessário compreender que muitas vezes precisamos da disciplina que vem através dos concílios, porque é um meio de reparação e de aperfeiçoamento do caráter cristão, a fim de que o pecador se arrependa. Então, a negligência dos meios de graça é de fato outro meio pelo qual a confissão de fé, lá no capítulo 17, na seção 3ª, vai nos dizer que algumas pessoas terminam caindo e permanecem durante muito tempo naqueles pecados. Mas vamos em frente, porque nós temos a proposta agora de estudar os grandes credos e confissões que trataram acerca da perseverança dos santos, o 5º ponto do calvinismo. E se você mergulhar um pouco na nossa confessionalidade presbiteriana, o Catecismo Maior de Westminster, na resposta à pergunta 79, você vai perceber que de fato eles trataram como impossível o fato de alguém que experimentou de Cristo, que foi santificado, justificado, decair desse estado. Então, a pergunta 79 do Catecismo Maior de Westminster é a seguinte: é possível aos crentes verdadeiros cair do estado de graça em razão das suas imperfeições e das muitas tentações e pecados que os surpreendem? Veja, os crentes verdadeiros, em razão do amor imutável de Deus e do seu decreto e pacto de lhes dar a perseverança, da união inseparável entre eles e Cristo, da contínua intercessão de Cristo por eles e do Espírito e semente de Deus permanecendo neles, nunca poderão totalmente e finalmente cair do estado de graça, mas são conservados pelo poder de Deus mediante a fé para a salvação. Meus queridos irmãos, de fato, o 5º ponto do calvinismo, a perseverança dos santos, nos traz essa segurança de que não é por nós, por nossos méritos, por nossa capacidade, mas pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelas provisões do pacto da graça, pelas provisões do decreto da eleição, pela imutabilidade do próprio Deus, que é fiel e que não pode mentir. Meus queridos, de fato, a vasta literatura nos credos e confissões reformadas que confirmam que nós estamos seguros. A Confissão de Fé Batista, no capítulo de número 17, na primeira seção, tratando sobre a perseverança dos santos, nos ensina o seguinte: os que Deus aceitou no amado, aqueles que foram chamados eficazmente e santificados por seu Espírito e receberam a fé preciosa que é dos seus eleitos, esses não podem decair totalmente
nem definitivamente do estado de graça. Antes, hão de perseverar até o fim e ser eternamente salvos, tendo em vista que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis e Ele continuamente gera e nutre neles a fé, o arrependimento, o amor, a alegria, a esperança e todas as graças que conduzem à imortalidade. Ainda que muitas tormentas e dilúvios se levantem e se deem contra eles, jamais poderão desarraigá-los da pedra fundamental em que estão firmados pela fé. Meus queridos, nós estamos seguros pela Escritura, por nosso padrão de confessionalidade, os nossos padrões de fé, a confissão de fé, o catecismo maior e as grandes confissões reformadas. Mas isso não para por aí. Há vasto testemunho de teólogos que fizeram muita diferença na história, e nós vamos começar expondo o pensamento de Santo Agostinho. Acerca da perseverança dos santos, Agostinho disse assim: é um dom de Deus com a qual o fiel persevera no amor a Cristo até o final da sua vida. Essa perseverança inclui as lutas presentes contra o pecado e não pode ser assim considerada aquela perseverança de certo tempo da vida, pois sendo um dom de Deus, é a perseverança de Mateus capítulo 10, verso 22, e ele cita o texto dizendo: aquele que perseverar até o fim será salvo. Veja que na mente de Agostinho, a soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. É importante, então, percebermos que ele continua discorrendo sobre isso e agora nos diz: visto que a perseverança dos santos é a fidelidade na fé em Cristo até o final da sua vida, o que ele garante a salvação é que essa perseverança é um dom de Deus, dado definitivamente até o final da vida do verdadeiro cristão. Então, a perseverança final é uma graça maior que todas as outras graças juntas. Meus queridos, de fato, os grandes teólogos que tinham uma visão bíblica e teológica fundamentada na Escritura, perceberam que a perseverança dos santos, ela é autêntica e verdadeira. E João Calvino, falando sobre isso, ele procurou tirar o foco do homem e pôr os olhos do cristão, do eleito, daquele que foi santificado no trono da graça de Deus, quando disse: quando o cristão olha para si mesmo, ele não vê motivo para ansiedade, na verdade. Ele diz: na verdade, não há nenhum desespero. Mas visto que ele foi chamado à comunhão com Cristo, então não pode pensar de si mesmo no tocante à segurança da salvação de nenhuma outra forma senão como membro de Cristo, fazendo assim suas todas as bênçãos de Cristo. Dessa forma ele se assegurará da esperança, da perseverança final, como é chamada, como algo garantido, caso ele se considere um membro de Cristo, aquele que jamais pode falhar. Portanto, tire os seus olhos da terra, tire os seus olhos de si mesmo e ponha os seus olhos no trono da graça de Deus e compreenda que a sua perseverança não é sua, mas é Deus que está perseverando para que você seja preservado. É importante, então, meus queridos irmãos, percebemos que há outros teólogos que trataram do assunto. Por exemplo, Charles Hodge, na sua Teologia Sistemática, publicada pela editora Agnus aqui no Brasil, tratando da perseverança dos santos, disse: quando recordamos, por um lado, o quão grande é a nossa culpabilidade, e por outro lado, quão grande é o perigo que nos espreita externamente, e dentro de nós damos-nos conta
de que somente a justiça de Cristo e o poder de Deus podem garantir que sejamos preservados sem culpa no dia do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, nós temos vasta literatura de grandes teólogos da história que comentaram e que falaram reiteradamente acerca da perseverança dos santos, e Alexander Archibald Rodd, comentando a Confissão de Fé de Westminster, publicada pela editora Os Puritanos, disse: a doutrina calvinista da perseverança dos santos consiste em que Deus tem revelado seu gracioso propósito de levar a cada crente a perseverar em sua fé e obediência até a morte. Ele disse mais, que jamais lhe será permitido apostatar totalmente da graça e, portanto, jamais poderá apostatar finalmente. Meus queridos, Charles Haddon Spurgeon, o príncipe dos pregadores, em um sermão pregado na manhã de um domingo, 24 de junho de 1877, no Tabernáculo Metropolitano em Londres, discorrendo acerca da perseverança dos santos, disse: é possível que nem sempre viaje na mesma velocidade. Não é dito que manterá seu passo, mas que ele prosseguirá o seu caminho. Sob toda classe de dificuldades, o rosto do homem a quem Deus tem justificado está firmemente orientado para Jerusalém, e ele não se desviará até que seus olhos tenham visto o Rei em sua beleza. Meus queridos, de fato, isso é verdade, e Spurgeon já havia afirmado que as ovelhas podem até cair na lama, mas somente os porcos vão rolar nela. É importante, então, meus queridos irmãos, compreendermos que nós estamos seguros não por nós, por nossas qualificações, por nossas titulações, por nossa afinidade com o sagrado, pelo valor da nossa ética, da nossa vida moral, nosso padrão de educação familiar, mas a nossa segurança está em Deus e repousa sobre o perfeito e suficiente e eterno e único sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Louis Berkhoff, na sua teologia sistemática, discorrendo sobre a perseverança dos santos, disse: pode-se definir a perseverança como a contínua operação do Espírito Santo no crente, pela qual a obra da graça divina iniciada no coração tem prosseguimento e se completa. Os crentes continuam de pé até o fim, porque Deus nunca abandona a sua obra. Meus irmãos, de fato, nós estamos seguros e certos de que haveremos de perseverar até o fim. Foi isso que ensinou Johannes Gerardus Vos, comentando o Catecismo Maior. Jesus prometeu que o Espírito Santo permaneceria para sempre. É por isso que o Espírito não pode sair do coração de um crente e, portanto, um crente verdadeiro não pode perder a sua salvação e voltar a ser um perdido. Meus queridos, de fato, nós estamos bem balizados, alicerçados, estruturados, não somente pela história e os padrões de fé das grandes confissões reformadas, dos grandes teólogos reformados, gente que fez diferença, que viveu para Cristo e para a sua glória, mas nós estamos bem fundamentados na Escritura, quando o tema é a perseverança dos santos. Veja comigo o que registrou Jeremias no seu livro, lá no capítulo 32, versos a partir do 38 até o 40. Ele disse: eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Dar-lhes-ei um só coração e um só caminho, para que me temam todos os dias,
para seu bem e bem de seus filhos. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Você percebe que os crentes do Antigo Testamento, eles viveram sob a égide da perseverança dos santos? Você percebe que eles estavam seguros porque eles confiavam no Messias que viria e que eles abraçaram a promessa messiânica e que a mesma fonte e base de salvação deles é a nossa. Eles confiaram em Cristo, no seu sacrifício eterno, perfeito e suficiente. Meus irmãos, de fato a Escritura nos mostra isso. E nós estamos sim seguros. O salmista disse no Salmo 34, verso 7, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E a ideia aqui, meus queridos, é do anjo do Senhor que acampa-se ao redor dos que o temem e os livra, sinaliza o livramento do pecado, sinaliza o livramento da nossa natureza pecaminosa, sinaliza o livramento do arqui-inimigo das nossas almas e nos dá a condição de compreendermos que em Cristo nós estamos seguros. Meus queridos, de fato a Escritura nos ensina, de capa a capa, que nós estamos seguros e que nós caminharemos até o fim. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 38 ao 40, veja o que foi que Jesus ensinou aos seus discípulos. João, capítulo 6, do 38 ao 40, diz assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que nenhum se perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vi o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Você consegue perceber que as garantias estão nas promessas de Cristo? Ele é o provedor, ele é o fiador da minha e da sua salvação. A perseverança, em última instância, está no pacto da graça. Por isso tenha segurança e tenha certeza. Pare com essa bobagem de que você está salvo hoje e amanhã não está. Isso é mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. As pessoas estão manipulando você e a sua consciência. Veja, no Evangelho de João, capítulo 10, a partir do versículo 27 até o 29, a Escritura diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço. E elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Meus queridos, de fato é isso que a Escritura ensina. E se você for folhear a literatura paulina, você vai perceber o quanto nós temos de informações que geram em nós segurança por causa da obra e da graça de Cristo. Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 8, verso do 28 ao 30, um texto que é definido pelos teólogos como a Ordem Salutis, obviamente que ela está numa perspectiva reduzida. Veja o que foi que o apóstolo disse: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, olha que há o elemento da eleição aqui, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Veja que a obra é apresentada aqui pelo apóstolo como completa. Da eleição na eternidade até o último estado do cristão, a glorificação, ele está seguro pelas provisões do pacto da graça.
É importante que você compreenda isso. Meus queridos, Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no capítulo 5 da sua primeira carta, versos 23 e 24, e tornou a falar sobre esse assunto. E ele disse: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele finaliza então dizendo: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. É Ele que garante, não é por você, não é por mim, não é pelos seus méritos, não é por nossas habilidades ou competências, mas é pelas provisões do pacto da graça. Paulo afirmou aos Filipenses, no capítulo 1, verso 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O mesmo Paulo, na segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, a partir do 13, também o 14, disse: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou, mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos, de fato, a Escritura está encharcada de passagens que revelam que nós estamos seguros e que haveremos de perseverar até aquele dia em que receberemos das mãos do Senhor a coroa da vida eterna. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 10, a partir do 14 e até o 17, ele vai falar como o sacrifício de Cristo é perfeito e suficiente para a nossa preservação e perseverança. Ele disse, Hebreus 10, a partir do 14 ao 17, porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. E disto nos dá testemunho também o Espírito Santo, porquanto, após ter dito, esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. E acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Nós, de fato, estamos seguros, meus queridos irmãos e amigos, e essa segurança não está nas nossas habilidades ou competências ou prerrogativas, muito menos no suposto livre-arbítrio, já que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e Deus nos elegeu antes da fundação do mundo e nos chamou eficazmente, aplicando a obra vicária, substitutiva de Cristo à nossa vida e nos chamando de forma irresistível. Por isso, nós precisamos compreender que, de fato, a perseverança dos santos é uma realidade. E ela nos traz algumas lições preciosas. Eu quero concluir esta última palestra sobre a soteriologia reformada, uma abordagem histórico-teológica, exatamente trazendo algumas lições preciosas para nós. E a primeira delas é que os santos perseverarão porque o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, declara que quer perseverar em favor deles e quer guardá-los. Segundo, nós precisamos compreender que se a perseverança depende do homem volúvel com sua pecaminosa natureza decaída, então ele não tem absolutamente nenhuma esperança. Mas em terceiro lugar, a perseverança dos santos depende da graça irresistível que nos é assegurada, porque Cristo morreu por nós, uma vez que a expiação que temos por seu sangue é limitada aos eleitos. Em quarto e último lugar, a consumação da salvação dos eleitos de Deus é tão segura que está indelevelmente registrada nos céus. Quando os discípulos se alegraram porque
os demônios se submetiam a eles, Jesus lhes disse: alegrai-vos, não porque os espíritos se vos submetem, mas porque os vossos nomes estão arrolados nos céus. É assim comigo e com você. Nós que recebemos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós que o compreendemos como o nosso Redentor e confiamos no seu sacrifício único, perfeito, suficiente e eterno, nós haveremos de caminhar até aquele dia onde receberemos do Senhor a coroa da vida eterna. Não por nós, por nossas qualificações, por nossos méritos, mas por Ele, por Cristo, o nosso supremo e amado Redentor. A Ele, pois, seja a glória hoje e na eternidade. Amém.